sabe que vocês trabalham muito e sempre tem um tempinho para estar aqui conosco. Muito obrigada. Então, oremos. Senhor, mais uma vez, querido Deus, nós estamos aqui presentes, Senhor, porque o Senhor assim nos trouxe, Senhor, até a tua casa, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Senhor, muito obrigado pela semana, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pela vida daqueles que estão enfermos, que o Senhor tem agido grandemente na vida de Berê, Senhor. Agora nós te pedimos pela vida da irmã Antônia, que também carece de ti, Senhor. Todos aqueles enfermos daquele hospital, Senhor, carecem de ti, Jesus. Vá ao alcance deles, Senhor. Chega à frente de cada médico, de cada remédio que eles tomam, Senhor. Abençoe cada vida ali, Senhor. Abençoe aquelas crianças também que aqui estão, Senhor. Ó Deus, abençoe também cada familiar aqui, com seus filhos, com seus netos, com seus maridos, eu com meu neto. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós, que recorremos a vós, e sabemos que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. O Senhor fez o céu e fez a terra, por isso nós cremos num Deus que faz milagre na vida das pessoas, em todos nós. Agora, querido Deus, nós te pedimos pela nossa irmã Patrícia, Senhor, que irá levar a palavra, Senhor. Que não seja ela, mas sim o Senhor, tocando, Senhor, a esse coração, Senhor. Senhor, fique com ela, do princípio ao fim, Senhor, da nossa palestra, do nosso culto, das nossas orações aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar guiando e trazendo aos nossos corações um entendimento, Senhor, para que possamos sair daqui cheios da tua bênção, Senhor. Nós te pedimos e te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui com os irmãos, é sempre muito bom. Estamos felizes, graças a Deus pelo carinho, pelo convite do pastor. E eu estou até com um pouquinho de... Estou um pouco rouca, porque eu peguei um vento aí essa semana e estava um pouco sem agasalho e fiquei rouca. Mas estamos aqui para... Para dar para os irmãos me ouvirem, né? O pastor, outro dia, fez esse convite para estar aqui, só que nós não pudemos estar, foi no mês passado, né, pastor? Aí a gente não pôde, aí ele foi essa semana, ligou de novo, aí eu, graças a Deus, a gente está aqui, a gente pode poder estar aqui com o irmão essa semana, eu vim. Mas a gente sempre treme na base. Olha, irmãos, por favor, tenha compreensão comigo e esteja em oração com o Espírito Santo que faz a obra. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. O reinado de Acaz. Podemos ler então? Pode? Na verdade, nós vamos ler uns trechinhos, tá? Na verdade, nós vamos ler uns trechos do capítulo 28
e uns versículos também do capítulo 29. E à medida que a gente for falando, eu vou citar alguns outros, mas os irmãos não precisam ficar abrindo, não. Tá, irmãos? Então vamos ler aí no capítulo 28, a partir do versículo 1. Fala o seguinte: o reinado de Acais. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Hirom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. O versículo 5 só a parte A, que diz o seguinte: pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios. Até aí. Aí a gente vai dar um pulo para o versículo 22, por favor. No versículo 22 fala o seguinte: no caso a gente está falando do rei Acais, né? E ele teve aquela toda idolatria que a gente acabou de ler. E diz aí no versículo 22 que no tempo de sua angústia, da angústia do rei Acais, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais. Podemos agora, até aí todo mundo acompanha comigo? Nós falamos apenas do rei Acais, certo? Agora a gente vai pular um pouquinho para o capítulo 29, que nós vamos ler também os primeiros 5 versículos e depois só mais um, que é o 10. No caso 29, versículo 1. Nós falamos de qual rei primeiro? Acais. Vamos pular para o segundo rei, que era filho de Acais. Esse rei era o Ezequias. Aí diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, olha aí, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai-vos a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Pulando para o versículo 10, por favor, do mesmo capítulo. Olha o que o rei Ezequias diz aí: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oraçãozinha para Deus amado, Pai maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa, tendo a oportunidade e a liberdade de ler a tua palavra, Deus. Obrigada, meu Deus, porque temos acesso às tuas escrituras e também ao teu doce Espírito Santo, que é quem nos fala, quem fala aos nossos corações, quem ministra na vida de cada um de nós. Então, que o Senhor, pela misericórdia e pelo poder do nome de Jesus, permita que o teu Espírito Santo possa estar me usando para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só para perguntar, só para a gente ter uma ideia. Alguns aqui já tinham lido essas duas passagens, do rei Acais e do rei Ezequias? Eu já li já faz um tempinho. Já faz um tempinho, né? Alguns, eu
li, e toda vez que eu leio, falando desses dois reis, que eram Acais e era o Ezequias. Acais era o pai de Ezequias, tá? E eles reinaram sobre o mesmo lugar, que era Jerusalém. Na verdade, eles reinaram sobre Judá, e a capital é Jerusalém, não é isso, pastor? O pastor me ajuda, tem um intelectual aqui de Jesus aqui para me ajudar. Aí, o que acontece? Eles dois reinaram sobre o mesmo lugar, porém, nós temos aqui, logo no início, como eu li com vocês, assim como todos os reis que a gente leu, a biografia de todos eles, começa dizendo o que eles fizeram. Se eles fizeram que era reto perante o Senhor, se eles fizeram que era mal perante o Senhor. E quando nós lemos aqui, o que o rei Acais fez, diz aqui, logo no primeiro versículo, que ele não fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez tudo de contrário à vontade do Senhor. E o rei Ezequias, que era filho dele, depois da morte dele, foi quem reinou no lugar do pai. E para a glória de Deus, o rei Ezequias diz logo ali também, no segundo versículo do capítulo 29, fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. Que coisa linda, né? Engraçado que o pai fez tudo errado, mas veio o filho e fez tudo certo para a glória de Deus. Amém. E o interessante, que nesses primeiros 5 versículos do capítulo 28 que nós lemos, fala que o pai fez isso tudo, né? Que ele fez imagens de cultura, que ele fez adoração aos ídolos pagãos, né? Que ele sacrificou os próprios filhos aos deuses dos gentios. Vocês imaginam sacrificar os próprios filhos, né? Fazendo tudo de errado. E por causa disso, como nós lemos no versículo 22, uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor e que não faz a vontade do Senhor, infelizmente, não tem para onde correr. O final dessa pessoa, se ela não voltar, ou se ela não se achegar ao Senhor, o final dela não vai ser um bom final, né, gente? Não tem como uma pessoa ser feliz, ter bênçãos e vitórias, se não estiver nos caminhos do Senhor, ainda mais fazendo tudo o que ele estava fazendo. Cheio de coisas, como nós vemos, fazia imagens, em toda parte do reino dele, ele fez o que? Postes, ídolos, né, para o povo adorar. E o pior é que quando um rei, né, o rei, ele está à frente de uma nação. E quando o rei não segue os caminhos do Senhor, infelizmente, toda a nação sofre junto, né? Toda a nação sofre junto. E não foi diferente lá. E o que acontece? No decorrer desse capítulo 28, a gente viu que ele foi entregue, na verdade, no versículo 5, fala que o Senhor Deus entregou ele nas mãos do rei dos Sírios. Porque, na verdade, as pessoas, quando não estão nos caminhos do Senhor, quando acontecem as coisas ruins na vida dela, na verdade, não é porque Deus quer aquele mal dela, mas é porque é consequência das próprias escolhas erradas que ela faz, né? A gente sabe que se a gente escolhe um caminho que é contra a vontade de Deus, é consequência vir uma coisa ruim para nós. Não vai ser coisas boas que a gente vai colher, né? Aquilo que nós plantamos de bom, a gente vai colher de bom para nós e para a glória de Deus. Se a gente plantar coisa ruim, a gente não vai colher coisas boas. E, como a gente falou aí, ele, nesse erro dele, que ele ficou, ele ainda foi, os reis dos Sírios vieram lutar contra ele, né? Contra o exército de Acais, que a gente está falando de Acais ainda, e nada mais é do que ele ter sido totalmente, né, ter sido derrotado. O exército dele, que era o exército que ele comandava, também foi destruído. Ele foi levado cativo, ou seja, sofreu muito, né? E o pior de tudo é que quanto mais ele sofria, mais ele fazia coisa errada. O que diz lá no versículo 22 e 28? Nós lemos, olha, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Na verdade, muitas vezes a tribulação vem,
Às vezes até por um erro que a gente comete, vem uma consequência de uma vez, porque a gente sabe que a gente pode, mesmo sendo servos do Senhor, em algum momento a gente pode dar um vacilo, mas a gente sabe que a consequência daquilo, às vezes, vai trazer a gente de volta para o Senhor, né? Aquilo ali vai fazer a gente despertar e não, vamos voltar para o caminho certo, vamos voltar para a rota certa. E ele, como era um homem que era totalmente incrédulo, totalmente virou as costas totalmente das coisas de Deus, ele ainda cometia coisa pior, a ponto de quando ele foi ameaçado, ele foi pedir ajuda aos reis vizinhos, né? E o que eles fizeram? Quanto mais ele pedia ajuda para poder conseguir vencer, mas ele estando no caminho errado, as pessoas exigiam coisas dele que ele dava, mas no final não dava em nada, não dava vitória. Os reis que ele ia lá, ele tinha que entregar todo o ouro dele, tinha que entregar tudo para pedir ajuda, e nisso não dava em nada, porque o povo virava até as costas para ele. E o interessante é que no meio disso tudo, depois disso tudo que ele fez de errado, ele teve a hora da sua morte. Que como ele foi um homem que infelizmente não se arrependeu ao Senhor, chegou ao final da sua morte, ele não foi enterrado nas sepulturas dos reis que falam dos reis de Israel. Naquela época, né, no Antigo Testamento, o pastor sabe muito melhor que eu, claro, que naquela época a sepultura, gente, era uma coisa assim que não, eles davam muito valor à questão de um sepultamento digno, né, para a pessoa. Não era, tanto é que Abraão, ele comprou uma propriedade, né, para ter um lugar para ser enterrado, ele e sua família, e nisso eles investiam nisso. Não é aquela coisa assim, morreu, enterra em qualquer lugar, não. Eles queriam um enterro digno. E naquela época os reis, eles eram enterrados, na verdade, nos sepulcros dos reis de Israel. Aqueles reis que foram governados de uma forma digna, uma forma que não fosse dessa forma decadente de Acais, eles eram enterrados nos sepulcros dos reis de Israel. Isso era como se fosse uma honra, vamos dizer assim. Só que no versículo 27 do capítulo 28 diz que Acais descansou, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E depois fala que Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Não tem aquela história, aquele versículo que a gente ouve falar que até quando morre, para ser bom, basta morrer ou morar longe. Quando a pessoa morre, todo mundo fala assim, depois que morre, todo mundo fica bom. Não tem essa história? Depois que morre, todo mundo é bonzinho, não era tão ruim assim, aquela coisa. Mas no caso do rei Acais não foi bem assim, não. Ele foi tão perverso que até na morte dele não teve essa consideração de ser enterrado no sepulcro dos reis de Israel, não. Ele foi sepultado em outro lugar, mas não no lugar considerado um lugar digno para um rei, né? Enfim, gente, depois dessa tristeza do governo de Acais, vem aqui o filho dele, o Ezequias, com 25 anos de idade, que infelizmente presenciou aquela derrota toda do pai, nasceu nesse cenário e cresceu nesse cenário, vendo somente o pai fazer coisa errada, seguir outros deuses, sacrificar os próprios irmãos dele. Ou seja, como é que seria a cabeça de uma pessoa que nasce num contexto desse? A gente pensa que tudo vai dar errado, né? Não tem outro. A gente até pensa assim, gente, uma pessoa que nasce num contexto desse, que cresce num contexto desse, ou ela vai fazer igual ao pai ou pior, não é isso? Mas para a glória de Deus, Ezequias ele fez o oposto do pai. E a gente não consegue entender isso. Porque é engraçado que você imagina o trauma dele de saber que os irmãos foram mortos por sacrifícios do pai para poder, sacrificando os próprios irmãos.
Além de tudo, ele não tinha uma referência boa do pai, porque o pai não temia a Deus, então o pai não ensinou os caminhos do Senhor para ele. Não é isso? Ele não tinha um pai que chegava para ele, ó, a gente tem que servir ao Senhor para poder alcançar não só as vitórias, mas também para ter um coração que agrade ao Senhor. Ele não teve esse tipo de referência, não. Muito pelo contrário, ele teve tudo de oposto. Além do mais, quando ele começou a reinar, a nação, né, de Judá estava destruída, gente. Por quê? Primeiro, teve um rei que só fazia coisa errada, querendo ou não, a cabeça do povo também ficou, a cabeça das pessoas ficaram desviadas também, né? Porque não tiveram um líder que trouxeram elas para a verdadeira oração, a um Deus vivo. Essas pessoas, o exército de Judá estava destruído de tanta derrota, porque os outros exércitos da Síria destruíam os exércitos locais. A nação estava desacreditada, porque estava sem exército, estava sem dinheiro, porque naquela época, quando um exército destruía o outro, além de matar os soldados, vamos dizer assim, levava toda a riqueza, não é isso? Levava os despojos, né? Eles destruíam, pegavam as armas, o ouro, pegavam tudo que tinha, ou seja, ficava, ele quando chegou para governar, não tinha exército, não tinha dinheiro, não tinha renda nenhuma, ele precisava, além de não ter uma boa referência, ele também não tinha dinheiro, ele precisava restabelecer um exército novamente, ele precisava restabelecer a autoestima do povo, porque querendo ou não, estava todo mundo descrente, ninguém mais queria lutar, porque como que vai lutar se o povo só sabia que só era derrotado, né? E o povo não tinha um foco. E também restaurar as famílias, porque nessa história toda muita gente morreu, muitas famílias ficaram sem os seus líderes, né? Sem os seus esposos, sem as suas crianças também que foram mortas, muita gente. E nisso tudo, quando ele começa a reinar, uma coisa interessante, que a palavra de Deus é muito detalhista. E a gente percebe que nos mínimos detalhes a gente vê a importância das prioridades que Ezequias fez. Quando eu li com vocês, que diz aqui que Ezequias, no capítulo 29, lá no versículo 3, se vocês olharem para mim, para a Bíblia, diz lá que no primeiro ano, não foi no segundo ano, não foi no terceiro ano, não. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Porque, na verdade, ele, só essas palavras aí, primeiro ano, primeiro mês, já diz que ele fez o quê? Em primeiro lugar, ele serviu, ele buscou o Senhor. Ou seja, quando ele chegou e viu aquilo tudo destruído, exército destruído, sem dinheiro, sem riqueza, sem armas, vamos dizer assim, o povo destruído, ele não ficou pensando antes de tudo em, vamos ver quem vai começar a fazer parte do exército, vamos ver de onde a gente vai tirar dinheiro. Ele não pensou em nada disso. Ele sabia que ele tinha essa necessidade. Mas a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém. Aí, gente, se a gente parar de falar aqui, agora, a gente já pode ir para casa entendendo tudo. Porque quando a gente faz o primeiro lugar, a gente busca o Senhor, em qualquer circunstância da nossa vida, o resto é só vitória, né? E glória para Deus, né? E, voltando a falar, a gente sabe que como a nação de Judá estava destruída, tanto espiritualmente, financeiramente, emocionalmente,
ele chegou lá e restaurou, abriu as portas da casa do Senhor e logo chamou os levitas, quem ia fazer parte, né? Chamou os sacerdotes, chamou os levitas, ajuntou todo mundo, e a primeira coisa que ele falou foi: santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor. Porque, querendo ou não, gente, naquele contexto, os levitas, os sacerdotes, querendo ou não, estavam também com a fé fragilizada. Diante de tudo que eles estavam vendo, diante de tudo que o próprio rei Acais fazia, querendo ou não, eles estavam frios espiritualmente, né? Mas o rei Ezequias chamou todo mundo, abriu as portas e falou: chegai os sacerdotes, os levitas, chegai também e santificai-vos. Ou seja, aquilo que vocês estavam fazendo que não agradava ao Senhor, não façais mais, né? E o interessante, que eu gosto muito desse versículo, o versículo 10, Ezequias fala: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Gente, às vezes a gente vai, adia as coisas tudo para amanhã, para depois, mês que vem. Eu tenho até uma amiga que eu estou orando muito por ela, o Marcos também. Ela se afastou um pouco dos caminhos do Senhor. Na verdade, ela se afastou bastante, está chegando aos poucos. Mas às vezes a gente chamava e ela sempre falava assim: eu vou depois, eu não vou agora, eu vou devagarzinho, vou indo. Mas ela sempre adiando e sempre escorregando, né? Mas a gente não sabe o que nos espera, né? A gente não sabe o que nos espera daqui a pouco. A gente não sabe o que nos espera quando nós saímos daqui, ou amanhã, ou depois. E essa coisa de adiar é complicado. Mas não é só adiar a nossa reconciliação com Deus, não. É também com os nossos irmãos, né? Porque, às vezes, tem pessoas que estão bem também com Deus, estão bem aqui na igreja, mas às vezes tem um coração um pouco endurecido em relação a outras pessoas. E isso é importante a gente rever também. Porque a palavra de Deus diz que antes que a gente venha à casa do Senhor para trazer a oferta, que não é só dinheiro, mas trazer ofertas de ações de graça, de louvores, a gente deve se reconciliar com o nosso irmão, né? E para que a nossa adoração seja completa. Então, eu puxei esse gancho aqui, foi até que rendeu um pouquinho, mas na verdade a gente não deve deixar para amanhã essas coisas. De perdoar um irmão, ou pedir um perdão, porque também às vezes a gente erra uma pessoa, né? E também, se estivermos longe dos caminhos do Senhor, ou se estivermos deixando assim, né? Aquela coisa, vem um dia na igreja, mas vai um dia também, né? No outro lugar, aí fica assim um pé aqui, um pé lá. A palavra de Deus também diz que o morno, né? Não seja frio ou quente, não é isso? Porque o morno, ele vai vomitar. É dura essa palavra? É dura, né? A gente fica assim: nossa, como é que pode isso? Mas na Apocalipse fala que o Senhor, essa coisa assim, tem gente que pensa que ela pode fazer umas coisinhas erradas durante a semana, que domingo ela vem à igreja, está tudo certo, já tirou os pecadinhos e ficou para trás. Claro que se vier à igreja e pedir perdão e confessar ao Senhor e não pecar mais, ela está perdoada e o Senhor, agora, não vai pecar nunca mais? Pecar, a gente vai pecar todos os dias, mas essa atitude não pode ser uma coisa voluntária, tem que ser um acidente, né? O pecado tem que ser uma coisa que acontece, não porque a gente quer, mas porque às vezes a gente é falho, mas a gente não deve deixar de se arrepender. Enfim, esse versículo que falou, que é o 10, que ele disse que agora ele estava resolvido a fazer aliança com o Senhor, foi a melhor coisa que ele fez na vida dele e no reinado dele. Por quê? A consequência dessa atitude dele foi maravilhosa. Se a gente lê aí depois, ele restabeleceu o culto na casa do Senhor. E aquelas pessoas que estavam desacreditadas, desmotivadas e muitas vezes, né, incrédulas também, elas começaram a vir à casa do Senhor
e com alegria começaram a adorar, a louvar o Senhor. No capítulo 29 vai discorrendo sobre isso daí. E também começa a falar que ele pede também depois para que as pessoas tragam à casa do Senhor sacrifícios, né? Como animais. Aí diz lá no capítulo 30, no versículo 20, no capítulo 29, versículo 21, por favor? Capítulo 29, versículo 21, diz que Ezequias, ele mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como ofertas pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Gente, o interessante é que depois que quando o povo começou a trazer os sacrifícios, começaram a louvar e adorar, elas primeiro tiveram aquela atitude, enfim, o coração delas foram quebrantados, elas começaram a cair em quebrantamento, cair eu digo no sentido de cair em si, foram quebrantadas. E o interessante que eu achei legal é que tem uma parte aqui que fala que foi tantas as ofertas e tantos os holocaustos que os sacerdotes não deram conta. Pode botar o 34, por favor? É porque eu acho a história assim, esse relato muito interessante. O 34, 29 fala assim: os sacerdotes, vou ler ali, ó. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar e até os outros sacerdotes se santificarem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Os levitas, eles estavam em maior número, porque os outros sacerdotes ainda tinham que ser quebrantados. Mas o interessante é que foi tanta oferta, foi tanto holocausto, que os que tinham não deram conta. Vieram os levitas ajudar. Além disso tudo, o Ezequias, ele restabeleceu a Páscoa. O interessante é que a Páscoa, ela tem um significado no Antigo Testamento e tem um outro significado no Novo Testamento. A Páscoa no Antigo Testamento, ela traz em memória do povo a passagem de Deus no meio do povo no Egito. Porque enquanto lá Faraó queria matar aquelas criancinhas todas, aquela coisa toda, né, o anjo do Senhor passou no meio daquelas pessoas, daquelas casas que estavam lá ungidas pelo sangue, né, do cordeiro. Ele passou e não permitiu que Faraó matasse mais as crianças, e além disso o povo foi liberto das mãos de Faraó. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa celebrava a libertação do povo das mãos de Faraó. Por quê? Porque Deus passou no meio deles. E isso fez o que? Porque ele fez isso e foi muito bom, porque trouxe a memória do povo que estava lá com aquela fé ainda pequenininha, que Deus fez isso lá atrás, Deus fez isso lá no Egito. Então vamos celebrar a festa da Páscoa, porque a gente vai trazer à nossa memória que o que Deus fez lá atrás, Ele vai fazer de novo aqui. E o interessante é que isso foi dando fé no povo, uma fé que foi gerando aquela coisa maravilhosa que é o mover de Deus, né? Mas, gente, isso a gente está falando da parte espiritual do povo, e espiritual e o restabelecimento do culto na casa do Senhor. Graças à glória de Deus, estava ficando tudo bem espiritualmente. Mas a gente não pode esquecer que o exército ainda estava destruído, né? O exército estava destruído, ele ainda estava sem dinheiro para poder ter armas, né? Para lutar contra os exércitos vizinhos. Mas ele começou vamos dizer assim, ele começou pelo ponto certo. Porque quem tem fé em Deus,
na verdade sabe que o resto vai vir. Não é isso? A brasa fora do Brasil, o que acontece? Esfria, né? Exatamente. Aí começou a trazer as brasinhas, começaram a ceder. E aí começou o fogo. A agremiação. Ou seja, com a Páscoa, com tudo, o povo ficou tão animado em Deus de novo, com tanta fé em Deus espiritualmente, que, querendo ou não, não teve jeito, gente. Para a glória de Deus, o exército, tudo foi restabelecido. E começou a ficar tudo maravilhoso. E as pessoas começaram a, tocadas por Deus também, trazer à casa do Senhor as ofertas também, que também serviu para restabelecer o exército, porque o dinheiro também ajudava para restabelecer o exército. Só que a gente sabe muito bem que quando a gente está na presença do Senhor, quando tudo está indo muito bem, quando as pessoas estão ficando fortalecidas espiritualmente, o inimigo ele não fica quieto, ele não fica feliz, não é isso, gente? Quando a gente está feliz espiritualmente, está firme, ele começa a querer perturbar. E uma das primeiras armas que ele fez, aqui no tempo de Ezequias, foi, ele usou um rei chamado Senaqueribe, que era um rei que era vizinho lá, e que quando viu que as coisas estavam indo muito bem, que ele estava acostumado a ver Judá sendo destruído porque Acais fez tudo errado. Quando ele viu o povo tendo novamente o ânimo e se restabelecendo espiritualmente e tudo, né? Ele começou a dizer que ia enfrentar o rei Ezequias. Ele chegou e começou a mandar mensageiros lá e falar que ele ia derrotar Ezequias, que ele ia chegar lá, e ele começou ainda pior, ele começou a afrontar o Deus de Ezequias, porque ele começou a falar assim, porque na verdade Ezequias também eles estavam se preparando para guerrear também contra eles, porque eles estavam ameaçando, então eles tinham que estar preparados, né? E quando Senaqueribe, o rei da Síria, se posicionou para querer derrotar Ezequias, ele começou a falar palavras de afronta, mas primeiro afronta ao Deus de Ezequias. Ele começou a falar assim, quem são vocês? Quem é esse Deus de vocês que vai livrá-los da minha mão? Aí ele começou a falar, se os outros que tinham deuses, porque ele achava que o Deus de Ezequias era um Deus assim, que não era vamos dizer assim, de estrutura física. Por quê? Porque Ezequias ele não construiu imagens de adoração. Pelo contrário, ele destruiu tudo. Então, esse rei Senaqueribe começou a falar assim, se os outros que tinham ídolos, reis, tinham imagens, tinham tudo, não puderam contra mim, quanto mais vocês que não têm nem um Deus visível, né? Um Deus, vamos dizer assim, de pedra e de madeira. Quanto mais vocês. E isso fez com que, e o pior de tudo, é que o inimigo é assim, né? Ele muitas vezes, para intimidar a pessoa, ele faz mais aquelas ameaças. Ele nem agiu ainda, mas ele começa a ameaçar, né? Começa a ameaçar, amedrontar, né? Puxando um gancho aqui rapidinho, eu lembro que no futebol das Olimpíadas, teve nos pênaltis lá do Brasil, foi no Brasil, tinha um goleiro que ele começou para intimidar o rapaz que bateu o pênalti, ele começou, tipo assim, né? Desafiar o cara, mas tipo assim, botar medo. Claro que querendo ou não, o cara que vai bater o pênalti, vendo o cara desafiar, dá uma tremida na base, né? Enfim, o cara ganhou o pênalti e o goleiro saiu envergonhado. No caso aqui, não foi diferente também não. Quando ele começou a amedrontar o povo com palavras de medo, com palavras de terror, o que Ezequias fez? Ezequias chegou, aí diz no capítulo 32. Eu estou lendo vários pontos assim, irmão, só para acompanhar, mas
Se os irmãos quiserem só acompanhar assim, ouvindo, Ezequias fala uma coisa muito bonita que a gente precisa falar isso também nos nossos dias hoje. Ele chegou, capítulo 32, versículo 7. Na verdade, você pode pôr, por favor, 6. 6. Então, Ezequias chegou, juntou lá os oficiais, pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, que era o tal rei Senaqueribe, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Muito interessante, né? Enquanto Senaqueribe estava lá ameaçando com palavras, querendo assustar, né? Querendo dizer: quem são vocês? Se ninguém pôde comigo até agora, vocês que não têm um Deus visível vai poder nada? Quem são vocês? Ninguém me resistiu, por que vocês vão me resistir? E Ezequias, ele fez o certo, ele uniu o povo dele, uniu o exército e falou: vamos, eles estão no braço de carne e nós vamos no braço do Senhor. Ele estava totalmente na fé, porque realmente esse tal Senaqueribe aí, o pastor sabe, o Senaqueribe, ele tinha um exército muito forte, muito forte. Tanto é que ele destruiu tudo quanto era rei, né? O Acais, ele destruiu lá o exército de Acais, destruiu. E ele, na cabeça dele, Ezequias ia ser uma coisa muito pouca para ele. Só Deus é maravilhoso. Mas ele cobrou o ânimo do povo, deixou o povo confiante, porque ele era um líder que estava firmado em Deus, e com essa fé dele em Deus, ele liderou esse povo que também ficou com fé em Deus. E ele fez uma coisa muito interessante, que é importante nós fazermos na nossa vida quando nós nos sentimos ameaçados. A gente sabe que às vezes, como diz, né? Uma crise vem lá, a crise está aí, a gente fica batido: meu Deus, o que vai ser? Como é que vai ser nossa vida financeira? Como é que vai ser nosso emprego? Querendo ou não, são algumas coisas que vêm à nossa mente, que nós somos seres humanos. Somos seres humanos, e às vezes é normal a gente ficar um pouco temeroso, né? Mas a gente não pode deixar que isso fique na nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente, como Ezequias fez. Não, eles estão lá agindo na força deles, mas nós agimos na força do Senhor. Ah, mas o desemprego está muito grande, não tem jeito não, eu vou ser mais um. Mas o nosso Deus é o Deus que abre as portas, né? Ah, o dinheiro está acabando, o Estado não está pagando, não sei quem não está pagando, mas o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E uma coisa a gente está cansado de saber, e a gente sempre, né, fala: quando a gente busca o Senhor, Ele sempre vai dar um escape. Né, irmãos? A gente vai ficar claro que nós somos seres humanos, nós vamos sentir às vezes aquele sentimentinho assim de... Mas a gente sabe que Deus, se a gente buscar o Senhor, Ele vai nos dar alívio. Nada que Ele possa, que seja difícil para Ele. É difícil para nós, para Ele não. E às vezes o que a gente faz é perder tempo. Por quê? Porque eu falo isso de mim, tá, irmão? Esse negócio de crise aí, teve um período que eu fiquei um pouco preocupada, porque teve alguns cortes na nossa, cartão de alimentação, coisa que a gente tinha de direito, né? Eles cortaram e a gente sabia que isso ia dar um desfalque. A gente tem nossas coisas para pagar, né? A gente pensou: isso daí vai dar uma pesada na nossa vida, porque a gente
gente não estava esperando isso. Mas Deus é tão maravilhoso. Gente, olha, não tem como nem ver qualquer coisa, né? Olha, Deus é tão bom que, assim, não falta nada para a glória de Deus, né? Amém. Deus que diz pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. A gente tem muito isso, né? É verdade. Diminui, mas consegue, né? Vibrar isso aí. Com certeza. Ele supre a necessidade. Supre, isso supre mesmo. Tem até aquele caso que eu falei, né? Deus supre. Ele não deixa, gente, mas a gente tem que buscar ele, tá? Tem que buscar e agradecer também, né? Porque a gente sabe que ele vai abençoar, mas a gente não pode deixar de agradecer. Voltando aqui, Ezequias foi lá, animou o povo, botou o povo no centro da fé em Deus. E o que Ezequias fez? No capítulo 32, versículo 20, eu vou ler para os irmãos não terem. Ezequias foi lá e fala assim: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Ou seja, diante da ameaça do povo do Senaqueribe, ele foi lá, orou ao Senhor e ainda chamou o profeta Isaías. Na verdade, irmãos, às vezes a gente precisa chamar alguém para orar com a gente, né? Às vezes a gente também, mesmo tendo fé em Deus, assim, às vezes é bom ter alguém para orar junto com a gente, que aquilo ali às vezes renova a nossa fé, renova a nossa... Quantas vezes, né? Às vezes a gente, eu tenho dia que estou com ele assim, aí eu hoje eu não estou afim de orar porque eu queria que você orasse. Aí ele vai e ora comigo, aquilo ali me renova e por aí vai. E vice-versa, né? Então, às vezes, se os irmãos se sentirem assim, hoje eu estou precisando de oração, compartilhe com um irmão, com uma irmã, né, que o irmão conheça, que a irmã conheça, e clame ao Senhor, que o Senhor vai ouvir. Gente, diante de tudo isso que Ezequias fez, que foi buscar o Senhor em primeiro lugar, ele clamou ao Senhor e ficou esperando o Senaqueribe chegar. Só que a gente não pode esquecer que Senaqueribe era o rei assírio, que tinha um exército poderoso. Mas Ezequias estava firme lá em Deus. O nosso exército é pequenininho ainda, nosso povo não tem as melhores armas, mas a gente vai ficar aqui esperando. Nós não vamos nos render às ameaças dele, porque a gente tem um Deus vivo. Eu vou ler para os irmãos a consequência da fé dele, que está lá no versículo 21 do capítulo 32. Se os irmãos quiserem, eu leio aqui, que aí não precisa ficar abrindo. Depois que Ezequias orou, clamou, junto com Isaías, diz lá no capítulo 32, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria, o tal Senaqueribe lá. E, envergonhado, voltou à sua terra, e, entretanto, na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Olha que final decadente, né? O final dele foi tão ruim quanto o do outro. Por quê? Porque um escolheu desobedecer totalmente, o outro também não quis nada e afrontava. Então, o final dele foi muito triste, e o interessante de tudo é que, como a gente estava falando, o exército naquele livro era poderoso. O exército de Ezequias ainda era um exército, vamos dizer assim, humilde ainda, né? Mas Deus enviou apenas um anjo, e esse anjo destruiu todos os inimigos, né? E não precisou nem o povo, eu acho, sujar a camisa, como diz aqui. Eu acho que eles nem se sujaram. Por quê? Porque, aqui fala, assim livrou o Senhor, Ezequias 22, e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Gente, ele, além de não ter
nenhum homem do seu exército morto. Eles não precisaram nem sair do lugar, porque o próprio anjo do Senhor destruiu aquele exército lá. Além de tudo, o homem vai para se abrigar na casa dos filhos, os próprios filhos matam ele. Olha só. E aqui disse que o final de Ezequias foi um final que ele, além de ter sido vitorioso, ele e o seu povo, né, ele ainda teve paz por todos os lados. Ou seja, não tinha mais ninguém para perturbar ele. Porque eu acredito que os povos vizinhos, todos ficaram sabendo disso. Porque quem conseguiu derrotar Senaqueribe foi o Deus de Ezequias. E esse relato foi espalhado para todo mundo. E ninguém mais quis saber de enfrentar Ezequias. E a paz do Senhor veio sobre o reino dele, e ele teve paz com todos. Ninguém mais perturbou, ninguém mais afrontou a vida de Ezequias, né? O reinado dele. E o melhor de tudo, lembra que eu falei que Acais, o pai de Ezequias, até na hora da morte não foi bom? Até na hora do enterro dele, ele foi a sepultura, ele não foi sepultado lá junto com os reis, né, de Israel. O contrário disso foi o caso da morte de Ezequias. Quando chegou a hora da morte dele, eu acho que é o último versículo que eu vou pedir, é o capítulo 32, versículo 33. Eu vou ler para vocês. E dormiu Ezequias com os seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, para a glória de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus, que até na hora da sua morte ele foi honrado, e esse testemunho dele nos serve para abençoar até hoje. Eu li que a história de Ezequias era relatada em 3 livros. Eu acho que eu não notei aqui não. Se eu não me engano, o livro de Reis, o livro de Isaías e o livro de Crônicas. Tamanha a importância desse reinado, desse testemunho dele, né? Como isso foi um exemplo que hoje para nós faz a gente entender que em tudo que a gente colocar Deus em primeiro lugar, não vai ter afronta, não vai ter crise, não vai ter nada que vai nos destruir. Na verdade, o que está mais difícil de vencer, às vezes não é nem, vamos dizer, às vezes não é. O inimigo, a gente sabe que é derrotado mesmo e que Deus derrota ele fácil. Às vezes o que é mais difícil é a gente confiar que Deus vai fazer isso. Porque às vezes a gente demora. Às vezes a gente leva mais tempo para entregar a causa na mão de Deus e confiar do que necessariamente o inimigo ser derrotado. Porque quando a gente entrega na mão de Deus, Deus faz a obra, a coisa resolve. Agora, quando a gente leva tempo e vai sofrendo ali, prefere sofrer mais um pouco, é uma opção nossa, né, de ficar adiando a vitória, né? Enfim, irmãos, o que eu queria trazer para os irmãos é isso, que a gente deve realmente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, obedecer a Jesus em tudo, renunciar a tudo que nos afaste de Jesus, né? E como aconteceu com Ezequias, a vergonha, diante da vergonha e da derrota do pai dele, o Senhor deu a ele uma dupla honra, né? Ele teve honra tanto quando estava vivo, até quando ele estava morto. Quando ele morreu, ele foi honrado. Então, que Deus que a gente possa ser um dia lembrado, né? Que o nosso testemunho, eu falo isso com humildade e me peço que o Senhor me ajude um dia, assim como também os irmãos, que a gente seja lembrado por coisas que nós fizemos, por atitudes de fé, que encoraja outras pessoas a ter a mesma fé que nós temos, né? Porque realmente uma situação não é fácil. Às vezes, e a situação dele foi uma situação difícil, porque
um exército poderoso declarar guerra contra ele. E ele só pegou a Deus. E às vezes a gente com uma coisinha mínima, a gente, né? A gente fica, desiste, a gente deixa rolar, deixa, né? E Deus está aí para nos abençoar. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje, é o de eternamente. E é o mesmo Deus de Ezequias, é o mesmo Deus de Davi, né? É o mesmo Deus que esses outros reis que não escolheram fazer o que é reto, poderiam ter tido a oportunidade de ter, né, a mesma bênção, a mesma vitória. Mas, infelizmente, é aquela história. A gente, quando diz, fez o que é reto perante o Senhor. A gente fazendo o que é reto, Deus vai se agradar de nós, né? E a gente, uma coisa também que às vezes a gente fala, a gente às vezes faz até isso, né, um pouco. A gente fala, mas a gente buscando o Senhor, Deus vai nos abençoar. Mas mesmo que Ele não abençoe, vamos dizer assim, não abençoe no sentido assim, financeiramente, né? Eu sei que Ele vai abençoar. Mas mesmo que Ele não faça isso, Ele deve ser adorado porque Ele é Deus. Amém. Né? Mesmo que demore mais um pouco, a vitória, a bênção, a gente não deve deixar de adorar o Senhor. E não deve deixar de colocá-lo em primeiro plano sempre. Porque também a nossa vitória, a gente sabe que algumas coisas a gente também pede a Deus e acontecem rápido. Às vezes a gente pede hoje, semana que vem a resposta, para a glória de Deus. Mas às vezes vai durar mais um pouco, vai durar aí uns 2 anos, 5 anos, né? Ou até, vamos dizer assim, Ele não vai nem dar aquilo que a gente pede. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. Como o Marcos falou no início, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos e os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. Às vezes a gente pede. Hoje eu olho para trás e vejo que eu já pedi coisa a Deus que não aconteceu. Mas também eu tenho certeza que não ia ser o melhor para mim. E graças a Deus, hoje eu agradeço porque não aconteceu. Amém. Porque hoje Deus me deu o discernimento pelo Espírito Santo de entender que aquilo não era para mim. Amém. Por isso que a gente também deve pedir ao Senhor, que a gente não sabe orar como convém, né? Como a gente deve clamar ao Espírito Santo para interceder por nós. Porque o Espírito Santo, ele vai compartilhar conosco os sonhos de Deus, os desejos de Deus. E ele vai compartilhando. E nisso a gente vai começando a orar conforme a vontade de Deus. Né, irmão? Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Eu estou muito feliz e grata pela oportunidade. Agradeço também ao pastor. Eu acho o pastor Jorge uma bênção, porque ele sempre aprende. A gente sempre aprende com ele. Ele sempre, né? A gente nunca sai daqui sem aprender alguma coisa. Ele, às vezes, numa brincadeira, numa metáfora, ele ensina a gente. E a gente tem ele também como uma bênção na nossa vida e na vida dos irmãos aqui. A gente agradece, em nome de Jesus. Eu tenho que agradecer aqui, somos nós que fomos abençoados com esta mensagem maravilhosa que muito falou aos nossos corações.